bom, gente? Eu sou o Álvaro, eu sou professor da matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu queria trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre e também mostrar por que a gente precisa, para ontem, de um lockdown na cidade e qual que seria o impacto potencial em vidas de um período de lockdown aqui na cidade. Então, para começar, vamos trazer os dados. Na semana passada, no dia 11 de março, a gente estava com 116.095 casos confirmados. Hoje, no mesmo período, a gente está com 119.409 casos. Então, a gente observa que tem um represamento de até 3% em uma semana. Isso daqui é só uma constatação. Esse represamento aqui é natural que ele aumente um pouco, porque a gente está com uma demanda muito maior por testes, né? Então é natural que comece a demorar um pouquinho mais de tempo para eles entrarem no sistema. A gente vê que a gente teve represamento de 2 semanas, 200 casos, mas ainda não é significativo, ainda não invalida as nossas análises. E, enfim, ontem, dia 18 de março, a gente estava registrando 122.876 casos e para tentar compensar esse represamento, a gente adiciona 2,9% no último dia para chegar aqui a 126.562 casos. E com esses 126.562 casos, a gente vê um aumento de um pouco mais do que 7.000 casos no período entre 11 de março e 18 de março, que é mais ou menos o que a gente já vinha registrando aqui na cidade nas últimas 4 semanas. A gente está mais ou menos nessa média, né? Praticamente 1.000 casos novos todos os dias, observando que até não muito tempo atrás a gente estava aqui abaixo de 2.000 casos por semana. Então o que a gente registrava em uma semana, hoje a gente está registrando em 2 dias. Está aí um primeiro sinal da gravidade do avanço da pandemia aqui na cidade. Outra coisa, o número de casos ativos. Hoje a gente tem oficialmente 19.155 casos ativos na cidade. É mais do que o dobro do que a gente tinha lá em dezembro, aliás, é mais do que triplo que a gente tinha aqui no início de janeiro, e é mais do que o quádruplo do que a gente tinha em julho, que é aquele primeiro auge da pandemia na cidade. Além disso, os óbitos estão assim disparando. Ontem a gente chegou a 2.968 óbitos, e se a gente observar os avanços semanais, a gente vê que a gente passou aqui de 50 óbitos por semana para mais de 200 óbitos por semana. E observando que os óbitos também possuem um represamento. É só observar que nesses últimos 2 dias praticamente não aumentou o número de óbitos, e isso não é condizente com a nossa realidade. Provavelmente esse número aqui vai fechar lá pela casa dos 250 óbitos para essa semana. Então aqui é um avanço de 4 ou 5 vezes mais do que a gente tinha há pouco tempo atrás. E por que os óbitos aumentaram tanto? Os óbitos aumentaram tanto, muito provavelmente por causa das UTIs. Elas estão aqui, ó. A gente olha essa semana, estabilizou o número de pacientes Covid-19 nas UTIs. Não é isso, é que acabaram os leitos. A gente não tem mais aonde colocar paciente Covid-19. A gente está com o mesmo número da semana passada, praticamente, né? Essa semana a gente está com 825 pacientes em UTI em Porto Alegre, confirmados com Covid-19, e mais 54 pacientes suspeitos. Então o total de pacientes Covid-19 são 879. E mais alguns dados de UTI, a cidade tem 1.023 leitos, tem 1.160 pacientes internados. Claro, as condições desse excesso de pacientes não são as melhores. E, além disso, a gente tem 296 pacientes na fila, esperando por um leito de UTI. Então, se a gente for somar esse 1.160 internados com esses 296, a gente vê que a gente precisaria ter 1.456 leitos só para atender a demanda de hoje. E a gente só tem 1.023, ou seja, é um aumento de 42% necessário só para atender a demanda de hoje, sem considerar um aumento de demanda que ainda vai poder vir.
Então, gente, mais um nos leitos de UTI cabe, mas mais 42% não cabe. Simplesmente não cabe. Essas pessoas não estão recebendo o tratamento adequado. E é por essas e por outras que é necessário o quê? Reduzir a transmissão viral. Não adianta só ficar aumentando leitos de UTI se a gente sabe que uma boa proporção das pessoas que são internadas em UTI vem a óbito. A gente precisa combater a epidemia na base, é na causa, é na transmissão viral. Ela tem que diminuir, o número de contaminações tem que diminuir. Então, pessoal, eu agora nessa próxima parte do vídeo, eu quero trazer para vocês uma proposta concreta, com embasamento científico, que é para ser levada para o prefeito Sebastião Melo, para a equipe da Secretaria Municipal da Saúde. Vamos lá, vamos olhar qual que seria o resultado dessa proposta. Então, primeiro de tudo, como é que eu estou me baseando para essa proposta? Eu estou me baseando num modelo matemático, não vou entrar em detalhes desse modelo, mas ele faz o seguinte, ele tem 4 classes principais de pessoas, aquelas suscetíveis, ou seja, que ainda não tiveram contato com o vírus da Covid-19, as pessoas expostas que tiveram contato com o vírus, mas ainda não desenvolveram nem sintomas e também não estão em período infeccioso, ou seja, não estão transmitindo ainda. Depois as pessoas que estão transmitindo a Covid-19, e daí tem uma diferença muito grande entre aquele paciente assintomático, ou seja, com sintomas leves, e aquele paciente que desenvolveu sintomas, e depois os casos resolvidos. Eu não estou diferenciando um óbito de uma recuperação e também estou colocando nesse balaio aqui aqueles pacientes que têm o diagnóstico da Covid-19, porque eu imagino que as pessoas são mais ou menos coerentes e quando recebem o diagnóstico da Covid-19 se isolam. Então aqui tem um sistema de equações diferenciais cheio de coeficientes, cheio de matemática um pouco mais sofisticada, mas só que eu quero chamar a atenção só para 3 coeficientes. O alfa, que é a nossa taxa de contaminação, é como se fosse uma capacidade do vírus se espalhar. Esse alfa aqui, ele depende muito do vírus que está sendo considerado e de proteção individual das pessoas. Além disso, a gente tem que considerar o índice de isolamento social, ou seja, é aquelas pessoas que estão em casa, sem sair de casa a cada dia, então elas são mais ou menos consideradas não suscetíveis pelo modelo, e também a proporção de imunizados via vacinação. Lembrando que a gente só fica imunizado depois de tomar a segunda dose, aliás, depois de 14 dias da segunda dose. Isso que eu estou considerando aqui como imunizados no nosso modelo. Enfim, antes de sair falando para vocês quais são os resultados, eu quero dar alguns avisos. O primeiro deles, o índice de isolamento social que eu estou utilizando é aquele da empresa Inloco, que eu sempre trago aqui, e ele é obtido via dados de torres de telefonia. Então, ele não possui precisão de pequenos deslocamentos, tá? Então, infelizmente, ele não pega aquela pessoa que foi até a esquina comprar um negócio, mas, enfim, ele mede a mobilidade grande da cidade, a macromobilidade da cidade, ele mede. E, além disso, obviamente, modelagens matemáticas, elas simplificam a realidade, né? Só que elas funcionam, a gente pode observar que elas funcionam. Essa modelagem não é a primeira que eu faço, mesmo a longo prazo, e em geral eu tenho tido um índice de acerto razoavelmente bom, então querendo vender meu peixe aí, mas só que essa é a verdade. E o principal propósito da modelagem é, que nem eu já disse antes, embasar decisões. Então, o objetivo desse vídeo é apresentar uma proposta concreta para diminuir a transmissão viral e ver qual é a capacidade que ele tem a médio prazo. Então a calibragem do modelo, gente, aqui é que a gente vê se o modelo ele consegue descrever a realidade ou não. Então aqui, se vocês conseguem enxergar bem, tem 2 curvas, uma em cima da outra, uma curva azul e uma curva vermelha. A curva azul é a curva que a gente obtém utilizando a modelagem, utilizando o modelo matemático. A curva vermelha é a curva dos casos oficiais dados pela Secretaria Municipal da Saúde
a cada dia. E aí o que eu quero observar? A gente tem um erro máximo de 3,1% num dado dia e um erro médio, se a gente pegar a média dos erros aqui, de 0,5%. Ou seja, o modelo está descrevendo a realidade com uma certa precisão. Claro, o que a gente precisa para descrever a realidade corretamente? A gente precisa da taxa de contaminação e do índice de isolamento social. Mas só que aqui eu quero chamar a atenção que a taxa de contaminação, o alfa, ele não tem grandes variações, ele fica mais ou menos estável, como deveria ser. O alfa ele pode flutuar porque ele depende dos cuidados pessoais das pessoas. Só que ele não poderia, por exemplo, ser 0,8 numa semana, ser 5 na outra semana. Aí o modelo ele estaria sendo um modelo artificial, que não estaria refletindo a sociedade. Mas só que como os valores de alfa estão aqui só flutuando de uma semana para outra, eles não estão tendo grandes variações, mostra que o modelo tem uma ótima capacidade de descrever a realidade. E se alguém prestou atenção, a gente vê que tem um salto no alfa, né? Tem um salto aqui na semana do dia 25 de janeiro até o dia 2 de fevereiro, tem um salto que o alfa sai de 0,7 para 1,7, mas esse salto é justificado. Essa semana é mais ou menos aquela semana em que se supõe que a P1, a nova mutação do vírus, entrou e ficou mais predominante. Aliás, ela entrou um pouco antes, né? Mas só que ela começou a ficar predominante aqui em Porto Alegre, não só em Porto Alegre, mas no Rio Grande do Sul. Então foi por isso que teve esse grande salto do alfa e depois ele diminuiu muito, acredito, não tenho certeza, pelo fechamento, pelas medidas da bandeira preta que entraram em vigor quando viram que a situação estava ficando insustentável. E eu estou usando dados aqui só até o dia 8 de março, porque a gente sabe que nos últimos dias os dados ficam muito sujeitos a mudanças, né? Então eu estou usando dados mais antigos para ter uma certeza maior desses dados. Dito isso, vamos lá, vamos apresentar os cenários possíveis. O primeiro cenário é o cenário de continuar como está. Ele é um cenário de controle porque ele diz, bem, a gente está aqui nessa tendência, o alfa na média 1,2, o isolamento social na faixa de 41,6% e 2.000 vacinados por dia em segunda dose. Dito isso, o que poderia acontecer? Essa é uma pergunta super válida. Pega um modelo e joga ele aqui até o dia 31 de julho. No dia 31 de julho, Porto Alegre chegaria a 345 mil casos. Então a primeira coisa é um impacto, né? Poxa, mas a gente está com 120 mil, será que vai triplicar em 4 meses? Olha para o passado que tu vai ver que pode triplicar em 4 meses sem nenhum problema, principalmente nos estágios iniciais da pandemia. Porque hoje a gente está num estágio inicial da pandemia. Quando entra essa nova cepa P1 do vírus, a epidemia praticamente resetou, gente. A gente está vendo crescimentos exponenciais, tal qual no início de uma pandemia. Então, isso daqui pode acontecer sem muita dúvida, gente. Tem que tomar muito cuidado porque o cenário é esse. Agora, o que aconteceria, e onde é que está a minha primeira proposta, e eu acho que é a proposta mais meio termo que eu posso apresentar aqui, o que aconteceria se em vez de deixar correr solto, em vez de deixar como está, a gente adicionasse um período de 14 dias de lockdown, 2 semanas em que a gente aumenta o índice de isolamento social de 41,6% para 60%. E eu quero observar, pessoal, 60% já foi atingido em Porto Alegre sem decretos do poder público. Lá em março de 2020, a gente chegou nesses índices de isolamento social. A gente conseguiria chegar por 2 semanas nesse índice de isolamento social aqui. Mesmo sem decreto, eu acho que a gente conseguiria. Com decreto, a gente consegue mais ainda. Mas, claro, tem que ter responsabilidade, tem que ter fiscalização. Mas, enfim, qual que é o resultado? Só de 2 semanas. E olha, de novo, ó, é 2 semanas, 14 dias e depois volta ao normal.
Depois abre tudo, volta para os 41,6% e aí deixa a pandemia voltar com o seu ciclo natural, infelizmente. Então o que, que aconteceria? A gente chega aqui, claro, nos primeiros dias não tem grandes mudanças, mas lá no final do lockdown a gente já começa a ver uma pequena diminuição. A gente com certeza observaria a fila da UTI diminuindo, talvez zerando. E lá no final de julho, em vez de chegar a 345 mil casos, a gente chega a 297 mil casos. Gente, são 45 mil casos a menos. E se a gente for considerar uma taxa de letalidade conservadora, uma taxa de letalidade de 2%, a tendência é que seja mais, mas mesmo que a gente considere uma taxa de letalidade de 2%, são 900 vidas preservadas. Por baixo. Por baixo a gente consegue preservar 900 vidas de porto-alegrenses. São nossos amigos, é a nossa família, são as pessoas que vivem com a gente convive, que a gente quer manter aqui. 14 dias a gente fechado, de verdade, já salva essa quantidade aqui de vidas. Tá, Álvaro, mas só que isso daí é tudo matemática e tu fez um chute aí do alfa e do isolamento social. E se não for assim? Gente, o importante não é o número final, eu até acredito muito que esse valor aqui possa ser atingido, mas o que importa é a diferença entre os dois cenários. Porque os dois cenários só se modificam nessas 2 semanas, o resto eles são iguais. Os índices, a matemática dos dois cenários é igual nos dois, exceto nessas 2 semanas. Então, se o alfa modificar, se o Q modificar, os dois cenários modificam juntos. Então, a diferença de um cenário para o outro vai se manter mais ou menos a mesma. 900 vidas preservadas por 14 dias parados, isso eu tenho certeza que a gente consegue. Provavelmente sejam mais, mas enfim. Vamos lá, deixa eu apresentar alguns outros cenários. Em vez de 14 dias de lockdown, se a gente fizesse um esforço um pouquinho maior, mais 7 dias, 21 dias de lockdown. Então aí a gente vê que os efeitos já são um pouquinho melhores, é claro. Em vez de chegar a 297 mil casos, a gente chega a 275 mil casos. Em comparação com os 245 mil casos do cenário de controle, são 70 mil casos a menos. Até julho, é em 4 meses, gente, não é até o final da pandemia. Quanto mais tempo, maior o potencial de salvar vidas. E aí 70 mil casos a menos, 1.400 vidas, 2%. Outros cenários, gente. Em vez de fazer um lockdown só de 14 dias, fazer 2 de 14 dias, então a gente chegaria aqui no mesmo período a 274 mil casos aqui no dia 31 de julho. E é interessante observar que é mais ou menos a mesma quantidade que a gente chega no segundo cenário, de um lockdown só de 21 dias. O que eu estou querendo dizer com isso? De repente, em vez de fazer um lockdown pequeno aqui e depois ter que fazer outro mais adiante, a gente poderia fazer um lockdown mais longo que teria o mesmo efeito a médio prazo, né? E aqui, para ser bem sincero, esse último cenário é o meu cenário favorito, porque são lockdowns periódicos. De cada 8 semanas, mais ou menos, a gente passa 2 fechadas. E aí a gente conseguiria baixar bem mais razoavelmente. A gente vê a curva aqui sendo achatada e achatada de novo e achatada de novo em cada período de lockdown. A gente chegaria aqui no final de julho com 254 mil casos. Então aí uma diferença bastante considerável, né? Em vez de triplicar, a gente duplica o número de casos de Covid-19. Daí com certeza os óbitos também acompanhariam, tá? Mas enfim, pessoal, então aqui tem todos os cenários meio que comparativos com os seus períodos de lockdown, né? Mas, que nem eu estava dizendo, gente, o período de lockdown, ele é um período extremo. Não é uma ação que a gente vai dizer tem que fazer toda hora. Até disse, né? Poderia fazer toda hora. Mas é claro, o lockdown
ele é para emergências. E se isso que a gente está vivendo aqui não é uma emergência, pessoal, eu não sei o que é uma emergência. A gente está numa situação de calamidade. A gente está precisando aumentar 40% dos nossos leitos de UTI. Os nossos óbitos já quadruplicaram, quintuplicaram. A gente tem que tomar uma ação drástica, algo que nunca foi feito antes. Se a gente continuar fazendo as mesmas coisas, a gente vai obter os mesmos resultados, pessoal. A gente precisa diminuir a circulação viral urgentemente. Tá, gente? Eu sei que a situação do comerciante, a situação do autônomo, pior ainda, é muito delicada, porque tem um risco muito grande de ficar 14 dias parado, fechado, sem trabalhar. Fora que já ficou aí, né, 20 e poucos dias já, que estão fechados os comércios. Mas o problema é que essa medida da bandeira preta, ela foi uma medida intermediária. Se ela tivesse vindo junto com lockdown, a gente hoje não estaria nessa situação. A gente teria diminuído nesses 21 dias e a gente já estaria ganhando os frutos, pessoal. A gente não estaria com fila de UTI hoje. O problema é que a medida que foi tomada, ela foi uma medida meio termo. Se a gente não for o passo inteiro, ela não tem a eficácia inteira. É simples. E agora a gente está com a necessidade de aumentar essa medida por pelo menos mais 14 dias. E endurecer a medida nesses 14 dias, diga-se de passagem, né? Eu acho o seguinte, gente. O comerciante que vai me criticar por estar propondo isso, com razão, ele não tinha que estar lutando para permanecer aberto. O autônomo não tinha que estar lutando para ter que trabalhar. Essas pessoas tinham que estar lutando, fazendo protesto, carreata, né? Porque, pelo amor de Deus, se aglomerar em período de pandemia, isso não faz sentido. Elas tinham que estar fazendo esses protestos para ter a proteção do Estado. Linhas de crédito. Pega essa energia e luta para permanecer fechado com a tua segurança financeira. Isenção fiscal não é adiar o imposto. O Estado está te forçando a fechar. Tu tem que ter uma contrapartida. Não é o comércio que tem que pagar a conta, é o governo. É assim que foi feito em todos os lugares civilizados do mundo. Civilizados eu usei uma palavra muito forte, né? Mas só que nos lugares que conseguiram barrar a pandemia com o lockdown, tem uma contrapartida governamental. Essa energia tem que vir no sentido de deixe eu ficar fechado com a minha segurança financeira. Não é feche e morra de fome que a gente precisa. A gente precisa que o comércio feche, mas a gente também precisa que ele possa voltar a abrir quando tiver bom de novo a situação. A gente não quer o desemprego. Isso daí é claro que é uma medida extrema, que tem que ser feita por um período curto de tempo e tem que ter uma contrapartida governamental. Bem, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. Tem que ser feito. É uma medida extrema, mas a situação é mais extrema ainda. Na verdade, já demorou. A gente já tinha que ter feito essa medida há 3 semanas atrás, no dia 27 de fevereiro, junto com o decreto de bandeira preta. E se não fez no dia 27, a gente tinha que ter feito em uma semana depois, porque a gente viu que o decreto estava sendo bom em certo sentido, mas não indo até o fim. A mobilidade urbana não diminuiu drasticamente com o decreto. Mas enfim, compartilhe o vídeo para que ele chegue aí nas autoridades competentes, faz a tua parte, pressiona, porque é isso que a gente precisa agora. Senão, o que está acontecendo hoje, gente, eu vi hoje no Twitter, o novo normal vai ser morrer de apendicite, porque não tem leito de UTI. Eu fiquei chocado com essa revelação e é verdade. Se a gente tem uma apendicite hoje, e vários amigos meus já tiveram apendicite, eu nunca tive. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Tá, pessoal? Então, fica em casa, fica seguro e te cuida. Não tem muito mais o que falar. Muito obrigado e até a próxima.